Olá, tudo bem? Vamos falar de motivação, como manter-se motivado? Se você observar as crianças, né, desde o bebezinho, você percebe que aquele ser maravilhoso, pequenininho, já contém em si as células da motivação e da força de vontade. Veja as etapas que elas passam, né, de crescimento, de engatinhar, e queda e levantar, levanta para tentar andar, e aí aquela alegria de conseguir dar um passo, dar 2 passos, dar 3 passos, e a partir dali aquele entusiasmo de conhecer o mundo à sua volta, de falar a primeira palavra, papai, mamãe, de aprender a cada momento, perguntar para os pais, né? A curiosidade de perguntar sempre o porquê, a criança está sempre assim, então ela se automotiva, buscando crescer e aprender algo. Então a gente já nasce com essa capacidade. Agora, por que depois de um tempo, quando a gente cresce, a gente perde um pouco essa força de vontade, esse entusiasmo, muitas vezes não vemos mais brilhos na vida? Isso acontece porque nós adquirimos uma série de crenças limitadoras com relação às nossas capacidades, né? De aprender, de perguntar, né? Quantas vezes na escola a gente quis perguntar alguma coisa, mas ficou envergonhado porque pensamos que outros alunos iriam achar que a gente não entendeu, que a gente é burro, ou quando a gente perguntou algo e o professor cortou a gente, naquele momento a gente bloqueou, então a gente bloqueia as capacidades de curiosidade, de querer saber das coisas, né? E isso é altamente motivador para o cérebro. Então, para que a gente hoje resgate a nossa motivação, a nossa força de vontade, é muito difícil você querer mexer diretamente nas crenças, porque as crenças, muitas delas estão no inconsciente e agem contra nós. Mas a nós, através da força de vontade, podemos criar um caminho. E isso tem que começar com metas, né? Colocar metas na vida. Começando com metas pequenas, em que você começa a realizá-las. E isso vai fazer com que você tenha força de vontade e entusiasmo para criar metas maiores, não é? Então, basicamente a gente tem que entrar num ritmo, num fluxo de disciplina. Então vamos dar um exemplo: se você quer emagrecer, você coloca uma meta. No início você quer emagrecer, você tem ali o entusiasmo e você começa. Muitas pessoas desistem depois de um tempo, perdem a força de vontade e o entusiasmo e voltam a engordar de novo. Isso acontece porque nós temos sabotadores que estão ligados a essas crenças nossas, que fazem com que a gente volte naquele ponto inicial, criando esse conflito entre o querer e o acontecer. O que acontece é que a gente tem que insistir naquela mudança do hábito por um tempo. Porque depois de um tempo as células do corpo começam a se transformar. E quando elas se transformam, elas enviam mensagem de motivação e de força de vontade. E aí aquela motivação, aquela força de vontade vai fazer com que você haja mais e consiga ter melhor desempenho e fazer o que você tem que fazer. E aquela ação gera uma motivação e aí sim cria um ciclo de retroalimentação. E aí você vai despertar sua curiosidade para querer ser cada vez melhor, resgatando aquela ideia do crescimento constante da criança, né? Mas veja que precisa superar aquelas fases iniciais onde os sabotadores estão tão ali presentes e querendo atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Então a força de vontade, ela pertence a nós, só que nós precisamos ali dar uma forcinha, criando metas e objetivos para a vida, né? E insistir. Então essa questão acontece porque existe uma relação muito íntima entre mente e corpo. O que você está fazendo com o corpo vai refletir um efeito na mente, e aquilo que você está pensando, ou está agindo, está sentindo, vai produzir efeitos no corpo. Então é um ciclo realmente de retroalimentação constante. Tá bem? Então crie metas, comece com metas pequenas, realize essas metas e depois crie outras. Então faça a sua vida ter significado, né? Isso dá também esperança, força de vontade. Fundamental para que a gente tenha uma vida significativa, para que a gente aprenda sempre, tenha sempre essa curiosidade da criança, que é tão importante que a gente, se perdeu, resgatar, tá bem? Então, obrigado por acompanhar os vídeos, não esqueça de se inscrever no canal, toque o sininho para receber sempre vídeos novos, compartilhe, comente os vídeos, muito obrigado!